Graça e paz, amados irmãos, boa tarde. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Wendel, e você está no canal O Santo de Israel. Seja bem-vindo. Nessa tarde, nós estamos aqui para mais uma vez meditarmos na Palavra de Deus, como temos feito, alguns vídeos, subido alguns vídeos para o YouTube, vídeo para meditação. Deixe o seu like, compartilhe, nos ajuda a ganhar alma para a glória do nome santo de Jesus. Amados irmãos, nessa tarde eu gostaria de ler uma palavra aqui para a nossa meditação, que se encontra em Lucas 6 em diante, versículo 1 em diante. Vamos lá? E sucedeu que no segundo sabate, após o primeiro, ele passava pelos campos de milho, e os seus discípulos iam arrancando espigas de milho, e esfregando-as com as suas mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazei o que não é lícito fazer nos dias de Shabat? E Jesus respondendo lhe disse: não leste o que fez Davi quando estava com fome, ele e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e tomou e comeu os pães da apropriação, e deu também aos que estavam com ele, dos quais não é lícito comer senão o sacerdote? Então dizia-lhes: o Filho do Homem é o Senhor também do Shabat. E aconteceu também em outro Shabat que ele entrou na sinagoga e ensinava, e havia ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os escribas e fariseus observavam-no, se ele o curaria no dia do Shabat, para que ele pudesse encontrar acusação contra ele. E os escribas e fariseus observavam-no, e se ele o curaria no dia do Shabat, para que ele pudesse encontrar uma acusação contra ele. Mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fique em pé no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse-lhe: eu quero vos perguntar uma coisa: é lícito no dia de Shabat fazer bem ou fazer mal? Salvar vida ou de destruí-la? E olhando para todos em redor, ele disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a sua mão foi restituída sã como a outra. Glória a Deus. Até aqui, amados irmãos. Amados irmãos, nós sabemos que Deus, no princípio da criação, no sétimo dia, ele descansou. No sétimo dia é o sábado, ou Shabat para os judeus. Não é que Deus se cansou. Deus, ele terminou suas obras todas no sexto dia, e no sétimo dia ele parou, não concluiu a sua obra, não fez mais nada, não criou mais nada. E ali ele parou somente para observar e contemplar e dizer: está acabado. E isso Deus instituiu o sábado, um dia de descanso, um dia de celebração, de celebrar a criação de Deus, um dia que Deus parou para contemplar tudo de bom que ele tinha feito. Como diz a palavra de Deus, disse que tudo ele via que era bom. Mas o que acontecia? Os judeus, quando foi dada a lei de Moisés, eles começaram a impor um montão de regras e usar o sábado como uma forma de trazer um jugo sobre as pessoas. Um jugo que eles próprios não suportavam e não carregavam, mas queriam passar para as pessoas. Está entendendo? O sábado, que era um dia de contemplação, um dia de descanso, um dia de celebração, da criação de Deus, passou a ser uma carga em cima das pessoas, um jugo. E quando Cristo Jesus ele veio, ele esteve aqui nessa terra e veio pregando a palavra, ele começou a confrontar justamente isso aos fariseus, curando no sábado, comendo no sábado, andando, porque pela lei os judeus só podiam caminhar, se eu não me engano, 1 quilômetro. Mas só que os fariseus, eles cobravam isso do povo. Mas se uma ovelha deles, ou um boi, ou uma cabra caísse dentro do charco de lama,
né, que ele fosse ter um prejuízo, eles quebravam o sábado. Mas Jesus, como Jesus curava, eles confrontavam na sua hipocrisia, confrontava Jesus. Não é lícito fazer isso no sábado. Não é lícito fazer aquilo. Não é isso, não é isso fazer mais isso e isso. E Jesus falou, hipócrita, quando uma vaca sua ou uma ovelha cai no charco de lama ou no buraco, você deixa lá ou você tira? É lícito fazer o bem ou o mal no sábado? E eles ficaram sem saber como responder. E Jesus, justamente para confrontar os fariseus, ele curava no sábado. Ele fazia várias obras, porque Jesus é o Senhor do sábado. O sábado foi instituído não por causa do sábado, não por causa dos tempos, mas por causa do homem. O homem é o mais valioso que o sábado. E nós vemos nos dias de hoje, muitos querem voltar ao judaísmo. Muitos querem voltar a guardar dias, né, guardar sábado, igual algumas seitas, né, fazem, guardando. Se você não guardar o sábado, você não vai se salvar. Você pode muito bem guardar o sábado para fazer a obra de Deus, ou vou jejuar, ou vou sacrificar ao Senhor, mas não para a salvação. Isso não quer dizer se você não guardar o sábado, ou o domingo, ou a segunda-feira, ou qual dia que seja, você não será salvo por causa disso, ou vai te condenar. Não. Nós somos salvos pela graça, pelo sangue de Jesus derramado ali na cruz. Não por causa da lei, porque a lei nós sabemos que há condenação. E nós vemos muitos hoje na igreja querendo voltar ao judaísmo. Usando o candelabro, usando a arca, observando as datas, os dias, as festas judaicas, tocando chofar no meio da igreja. Não. Não, amados irmãos. É uma nova aliança. É a aliança firmada no tempo da graça. Aquela aliança passada ficou rota, ficou gasta. Era sombra das coisas que viria. Não porque a lei de Deus era perfeita. Não era perfeita. Sim, era perfeita. Mas o único que cumpriu toda a lei, que conseguiu cumprir, foi Jesus Cristo. E se nós quisermos observar a lei, como diz Tiago, se eu não me engano, você vai ter que observar todas as leis. Toda a lei, seus 613 mandamentos. Se você tropeçar em um, você será maldito. Porque a palavra de Deus diz que maldito todo aquele que não observar todos os mandamentos dessa lei. Por quê, meus amados irmãos? Era impossível cumprir a lei. Só Deus podia cumprir a lei que ele mesmo instituiu. Por isso Jesus Cristo veio e ele cumpriu toda a lei. Se você ou eu quisermos andar na lei, estaremos debaixo da maldição. Hoje a lei da graça ela se resume em 2 mandamentos. Amará a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque se você ama a Deus, ou você ama o seu próximo como a ti mesmo, você não vai fazer mal a você mesmo. Tudo que você quer de bom para você, você quer também para o seu próximo. Aleluia, glória a Deus. Mas se quisermos observar a lei, a palavra de Deus diz que a lei não é feita para nós que estamos na graça, que somos filhos de Deus, mas para os assassinos, para os estupradores, para os parricidas, para os biberrões, para os roubadores de homens, para os adúlteros, para os afeminados, para todos aqueles que cometem um pecado. Estes estão debaixo da lei, a lei da condenação. Nós vemos quando o juiz vai julgar, ele pega o quê? Ele pega o código processual. E assim também é a palavra de Deus, é o código processual. Se você está na lei, você será julgado pelo aquele tanto de mandamento. Mas, se você está na lei da graça, há misericórdia. Quando nós pecamos, chegamos diante de Cristo e pedimos perdão diante do Senhor, ele intercede o Pai por nós. E nós somos perdoados. Agora, se estamos na lei, a lei pregava que aquele que não vivesse a lei, aquele que tropeçasse na lei, deveria morrer. E nós vemos que muitos hoje na igreja de Cristo querem seguir o judaísmo, querem voltar às tradições, aquelas coisas que já se passaram, que eram o espelho das coisas passadas. Nós hoje devemos orar para que Deus salve os judeus. A igreja de Cristo hoje é exemplo.
a ser seguida, porque os judeus, eles odeiam a Cristo, muitos deles falam que Jesus é um farsante, que Jesus é um busteiro, um enganador, mas há sim um remanescente. E a palavra de Deus ainda diz que, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia da praia, somente o remanescente será salvo. Então temos que orar para que os judeus eles se convertam, se arrependam e encontrem o Senhor Jesus. Não pegar o judaísmo, não pregar o judaísmo, não voltar ao judaísmo. Porque se o judaísmo fosse bom, se a lei ali, se ele estivesse cumprindo todas as coisas que Deus tinha determinado, não necessitava de Jesus vir. Mas a lei da graça é superior. Porque na lei da graça fomos redimidos dos nossos pecados, recebemos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E hoje nós temos acesso direto ao Pai. Clamamos Abba Pai, Paizinho, em qualquer lugar, em qualquer canto. Deus, ele se faz presente para nos ouvir. Naquele tempo somente podia adorar no templo em Jerusalém. Mas, como diz a palavra de Deus, é chegada a hora, e a hora é que os verdadeiros adoradores não adorarão em Jerusalém, não adorarão, né, no templo, mas adorarão a Deus em espírito e verdade, porque Deus procura aqueles que assim o fazem. Que Cristo Jesus possa te abençoar nessa tarde. Fica na paz de Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo, na graça e na paz do nosso grande Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus.